Olá, bem-vindos ao Veritálico. Hoje preparamos uma análise aprofundada, um mergulho mesmo, numa obra que, olha, atravessa séculos e continua mexendo com a gente. As Confissões de Santo Agostinho. Isso aí. Um livro escrito lá no comecinho do século V, né? Mas, nossa, a busca por verdade, por sentido, parece que foi escrito ontem. Exatamente. É um texto muito particular. Não é só uma autobiografia como a gente pensa hoje, sabe? É tipo uma oração gigante, um diálogo muito íntimo com Deus, às vezes bem angustiado mesmo. Angustiado. É. Agostinho, já bispo, olhando para o passado dele, que foi bem complexo, né? Mas não para se justificar, e sim para entender a mão de Deus ali na vida dele e para louvar por isso. É de uma honestidade psicológica, assim, chocante para a época. E o título, né? Confissões. Já diz muito. Muito. Você comentou que ele usa a palavra confessio em latim, mas não é só confessar pecado, né? Não. Tem um duplo sentido muito rico. Claro, tem a confissão dos pecados, das fraquezas, dos erros, e ele faz isso sem dó, viu? Uhum. Mas é também, e talvez até mais importante, a confissão de louvor. Louvor à grandeza de Deus, à misericórdia, à beleza divina. Ele mesmo explicou isso depois num livro chamado Retractaciones, onde ele revisou os próprios escritos. Ah, interessante. Ele disse algo como: os 13 livros das minhas confissões louvam o Deus justo e bom pelos meus males e bens, e elevam para ele a mente e o coração dos homens. Quer dizer, é reconhecer o erro e, ao mesmo tempo, exaltar quem perdoa e salva. Que incrível essa dualidade. Louvor e reconhecimento da própria miséria lado a lado. Exato. É isso que dá força. Ele não tem medo de se expor, sabe? As dúvidas, as paixões bagunçadas. Ele se descreve como uma terra de dificuldades. Essa vulnerabilidade toda era muito novo. E a estrutura, são 13 livros, né? Como é que isso se organiza? Isso, 13. É bem pensado. Dá para dividir basicamente em 3 partes, assim, para facilitar. Ok. Os primeiros 9 livros, do I ao X, são mais narrativos. Contam a vida dele desde que nasceu, lá por 354, até a conversão ao cristianismo e a morte da mãe dele, a Mônica, em 387. É a história da caminhada dele, por fora e por dentro. Essa é a parte mais famosa, talvez a autobiografia mesmo. Geralmente é a mais conhecida, a mais acessível para quem começa. Depois, o livro X. Aí o tom muda um pouco. Ah, é? Sim, é uma reflexão muito, muito profunda sobre a memória, sobre esse mundo interior, sabe? E sobre a busca por Deus no presente, as tentações que continuam mesmo depois da conversão. Nossa. E por fim, os livros 11 a 13. Aí Agostinho mergulha fundo em comentários mais filosóficos, teológicos, sobre o comecinho do Gênesis. Ele vai explorar o tempo, a criação do universo, o sentido final da vida como um descanso em Deus. É bem denso ali. Entendi. Narrativa, depois introspecção profunda sobre a memória e o presente e, por fim, teologia sobre as origens e o fim. Faz sentido. Exato. Então vamos lá, vamos começar por essa narrativa. Ele não se poupa, né? Desde pequeno. De jeito nenhum. Ele já começa falando da infância, daquela, digamos, má vontade inicial com os estudos, especialmente com o grego. Quem nunca? Pois é. A adolescência inquieta em Tagaste, a cidadezinha dele, e depois em Cartago, que já era uma cidade grande, um centro importante. E tem um episódio que ele analisa assim com uma lupa impressionante, que é o famoso roubo das peras, no livro 2º. Ah, sim. O roubo das peras parece uma coisa boba, né? Uma travessura de adolescente. Mas para ele... Ganha uma dimensão enorme. Ele e uns amigos roubam peras, mas não era por fome, sabe? Ele diz que tinham peras melhores em casa, foi só pelo prazer de fazer o proibido. Pelo gosto de pecar por pecar, entende? Nossa, que análise. Agostinho fica chocado com essa gratuidade do mal. Por que fazer o mal só porque é mal? Ele vê ali um mistério da vontade humana que se desvia, sabe? Influenciada pelos amigos, por um desejo de se afirmar, mas de um jeito torto. É uma análise psicológica incrível para a época. E essa inquietude toda levou ele para uma busca, né? Intelectual, espiritual,
Mas no começo não foi para o cristianismo. Não, de início não. Ele estava muito insatisfeito, buscando respostas principalmente para essa questão do mal no mundo. Isso angustiava ele demais. E aí ele acaba aderindo ao maniqueísmo. Ele conta isso no livro 3. Maniquismo. O que era exatamente? Era uma religião que misturava várias coisas, fundada por um sujeito chamado Mani. A ideia principal era um dualismo radical. O universo seria um campo de batalha entre dois princípios eternos e opostos. O bem, que seria Deus, a luz, o espírito, e o mal, que seria a matéria, as trevas. Ah, tipo Star Wars, luz contra trevas. É uma analogia possível, sim. Isso parecia explicar o sofrimento, o mal, sem culpar Deus, né? E tirava um pouco o peso da vontade humana também. Ele ficou nessa há uns 9 anos. 9 anos. Foi um tempo considerável. Mas tinha gente puxando ele pro outro lado, imagino. A mãe dele. Ah, sim. Duas figuras são chave nisso. Primeiro, a mãe, Mônica. Presença constante. Fé, sim, inabalável. Uma oração que não cessava pela conversão do filho. Ele fala dela nos livros 3, V, 6, X. A devoção, as lágrimas dela, a dor pelos caminhos dele, mas sempre com esperança. Uma força, né? Uma força. Tem aquela história famosa do sonho que ela teve e de um bispo que disse para ela: fique em paz, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Marca muito, né? Nossa, demais. E a outra figura importante. Aparece mais tarde. Isso, mais tarde em Milão. Agostinho foi para lá dar aulas de retórica, depois de passar por Cartago e Roma. Milão era a capital do império na época. E lá ele encontra o bispo Ambrósio, uma figura de enorme peso intelectual, religioso. Ambrósio. Agostinho conta, lá nos livros 5 e 6, que no começo ele ia ouvir Ambrósio só pela fama da oratória dele. Queria aprender a técnica, sabe? Era um professor de retórica, né? Faz sentido. Queria ver o mestre em ação. Exato. Mas aí ele encontrou bem mais que O técnica. que aconteceu? Ambrósio não só impressionou pela cultura, pela bondade, mas principalmente pelo jeito de ler a Bíblia. Ambrósio usava muito a interpretação alegórica, especialmente para o Antigo Testamento. Ele mostrava que, por trás da letra, que às vezes parecia meio bruta ou contraditória, tinha um sentido espiritual profundo, falando de Cristo, da alma. Ah, isso deve ter sido uma chave para ele. Foi libertador. Agostinho tinha muitas críticas ao Antigo Testamento, muito por influência dos maniqueus. E Ambrósio abriu essa porta para ele. A Bíblia tinha uma profundidade que ele não imaginava. Quer dizer, Ambrósio deu a ele uma nova forma de ler a fé. Exatamente. E junto com isso, teve outro encontro intelectual muito importante. Ele leu os livros dos platônicos, que ele menciona no livro 7º. Eram textos de filósofos neoplatônicos, provavelmente Plotino, Porfírio. A filosofia, de novo, ajudando na busca. E o que ele tirou do neoplatonismo? Foi decisivo em 2 pontos. Primeiro, ajudou ele a pensar numa realidade que não fosse material, sabe? Uma realidade espiritual. Ele tinha muita dificuldade com isso por causa do materialismo maniqueísta. Os neoplatônicos mostraram que era possível pensar numa substância espiritual, inteligível, inclusive Deus. Entendi. Uma realidade além do corpo. Isso. E segundo, deram a ele uma saída para o problema do mal que o libertou daquele dualismo maniqueísta. Para os neoplatônicos, o mal não é uma coisa, não é uma substância oposta ao bem. O mal é falta, é ausência do bem devido. É uma falha na criação que em si é boa. O mal vem da perversão da vontade, que se afasta do bem supremo para buscar coisas inferiores. Nossa, isso muda tudo. O mal não é uma força, mas uma falta? Uma ausência? Exatamente. Uma virada conceitual enorme. Isso tudo preparou o terreno pro grande momento da conversão. O clímax da história, que está no livro 8º, né? No livro 8º. É o coração dramático da coisa toda. Agostinho descreve uma luta interna, assim, terrível. Ele já estava convencido pela razão, pelo intelecto, da verdade do cristianismo, mas se sentia preso pelos hábitos, pela atração carnal, pela ambição. Ele fala de uma vontade dividida. 2 vontades. Ele diz, assim, tinha 2 vontades.
uma antiga, outra nova. Uma carnal, outra espiritual, que se combatiam mutuamente. E essa rivalidade me dilacerava o espírito. Ele queria mudar, mas não conseguia querer por inteiro, sabe? Se sentia acorrentado. Essa descrição da vontade dividida é tão real, tão atual. Como é que isso se resolve? O momento decisivo é aquela cena famosa, num jardim em Milão. Ele está super angustiado depois de ouvir um amigo ponticiano contar a história de Santo Antão, um monge do deserto, e também de uns funcionários do império que se converteram de repente. Agostinho sente a própria miséria, a indecisão dele. Aí ele vai para o jardim, chora muito debaixo de uma figueira. E então ele ouve uma voz, como se fosse de criança, vinda de uma casa vizinha, cantando sem parar. Tolle, lege. Tolle, lege. Tomele. Exato. E ele interpreta aquilo como um sinal de Deus. Uau! Ele lembra que tinha ali perto um livro com as cartas do apóstolo Paulo. Ele pega o livro, abre numa página qualquer e lê a primeira coisa que vê. A tradição diz que foi Romanos 13, versículos 13 e 14. E o que dizia? Algo como: vivamos honestamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, nem em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não se preocupem em satisfazer os desejos da carne. Direto ao ponto. Totalmente. Agostinho diz que, assim que terminou de ler, uma luz de certeza inundou o coração dele. E toda a escuridão da dúvida sumiu. A luta acabou ali. A graça venceu. Que momento! Dá pra sentir a intensidade na descrição dele. E depois disso, o que ele faz? Bom, isso foi no verão de 386. Logo depois, ele larga o cargo de professor de retórica, se retira com a mãe, o filho Adeodato, o amigo Alípio e outros para um sítio, em Cassicíaco, perto de Milão. Lá, eles ficam refletindo, conversando sobre filosofia, já numa ótica cristã, e ele escreve seus primeiros livros, os Diálogos. Uma espécie de retiro espiritual e intelectual. Exatamente. No ano seguinte, 387, ele volta para Milão e é batizado na Páscoa por Ambrósio, junto com Alípio e o filho Adeodato. O livro 9 conta isso. Adeodato, filho dele, que ele elogia tanto a inteligência, né? Sim, um jovem muito brilhante. Infelizmente, ele morre pouco tempo depois, o que foi outro golpe duro para Agostinho. E a narrativa do livro 9 termina com um outro momento muito forte e bonito. A morte da mãe, Mônica, em Óstia, o porto de Roma. Eles estavam se preparando para voltar para a África. E Agostinho conta uma conversa incrível que teve com ela poucos dias antes dela morrer. Uma conversa espiritual profunda, quase um êxtase juntos, onde eles meio que vislumbraram a eternidade. É um momento literário e espiritual fantástico. Essa conversa faz a parte mais nativa, então. Mas a exploração interior continua, certo? Nos outros livros? Continua. E como? Na verdade, essa busca por se entender, por entender Deus, é o motor das reflexões mais teóricas que vêm depois. E quais são os grandes temas que ele explora aí? A graça divina é um deles, né? Fundamental. É um tema que atravessa tudo, mas fica mais explícito depois. Agostinho tem clareza. A conversão dele não foi mérito dele, não foi só esforço intelectual ou força de vontade. Foi, antes de tudo, iniciativa de Deus. A misericórdia de Deus que o buscava, o atraía, o corrigia, mesmo quando ele fugia. A graça vem antes, entende? E acompanha todo o processo. Essa ideia da graça como protagonista é muito forte em Agostinho. E isso se liga com a questão da vontade que ele sentiu na pele. Totalmente ligado. Aquela luta com a vontade fraca leva ele a analisar muito a fundo a relação entre a vontade e o hábito. Ele usa o termo consuetudo. Ele percebe como a vontade, quando cede repetidamente a uma paixão errada, a libido, cria um hábito. E o hábito, se você não luta contra ele, vira quase uma necessidade. Uma segunda natureza que prende a vontade, mesmo que ela até deseje o bem. Uma cadeia. Exato. Ele descreve essa cadeia. Da vontade pervertida nasce a paixão, servindo à paixão adquire-se o hábito, e não resistindo ao hábito cria-se a necessidade.
Para quebrar isso, para libertar a vontade, não basta querer. Precisa da ajuda da graça de Deus. Uma análise da dinâmica do vício, da liberdade interior, muito atual. E essa luta toda faz ele olhar para onde? Para dentro. Sim, para dentro. Esse é outro tema central, a interioridade. Agostinho descobre que Deus não está principalmente lá fora nas coisas, nem só nas ideias abstratas. Deus está no mais íntimo dele mesmo. Tem aquela frase famosa do livro 3. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Estavas comigo e eu não estava contigo. Essa volta para dentro é crucial. E o ponto alto disso é a exploração da memória, no livro 10. Livro X, a memória. Muita gente diz que é um dos pontos filosóficos mais altos das confissões. O que tem de tão especial nessa visão da memória? É que para ele a memória não é só um baú de lembranças. Ele usa metáforas incríveis. Os campos e vastos palácios da memória, um santuário amplo e infinito. A memória é onde mora a nossa identidade, o nosso eu. Uau, palácios da memória? É lindo, né? E lá dentro não estão só as imagens das coisas que a gente viu, ouviu, mas também as ideias, os conhecimentos intelectuais, tipo matemática, filosofia, que não vieram pelos sentidos. As emoções passadas também estão lá. A gente lembra da alegria sem estar alegre agora. Né? E até a ideia de felicidade, a emoção de Deus, tudo mora na memória. É nesse espaço interior, imenso e misterioso, que a alma se encontra e pode encontrar a verdade. É muito mais que um HD, então. É o palco da consciência. Perfeito. É o palco da consciência e da busca espiritual. Uma visão muito dinâmica. E desse interior, ele parte para outra pergunta gigantesca. O tempo. Livro X. Ah, o tempo. Quem nunca se perguntou o que é o tempo? Pergunta não sei. Ele desmonta nossa ideia comum de tempo. O passado já foi, não existe mais. O futuro ainda não veio, não existe ainda. E o presente é um instante que some assim que aparece. Não tem duração. Como é que a gente mede algo que parece não existir? Deixa a gente sem resposta mesmo. Qual a saída dele? Ele vai dizer que o tempo não existe lá fora como uma coisa independente. O tempo é uma distensão da alma, distentio animi em latim, ou seja, é a nossa experiência subjetiva que acontece na mente. É a alma que se estica, se distende. Pela memória, ela segura o passado. Pela atenção, contuitus, ela vive o presente. E pela expectativa, expectatio, ela antecipa o futuro. O tempo é psicológico, uma medida da mudança que a alma percebe. Então, o tempo está ligado à nossa consciência finita, diferente da eternidade de Deus. Exatamente. A eternidade de Deus não é um tempo sem fim, é um presente contínuo sem mudança, onde tudo existe ao mesmo tempo. E é pensando nessa diferença tempo da criação versus eternidade divina que ele vai analisar a criação lá no Gênesis, nos livros X a 13. Ele diz que Deus não criou o mundo no tempo, como se o tempo já existisse. Deus criou o mundo junto com o tempo. A criação acontece no princípio, que para Agostinho é o verbo eterno de Deus, a sabedoria divina que está fora do tempo. E os dias da criação? Ele interpreta literalmente? Muitas vezes não. Ele não descarta totalmente o sentido literal, mas ele gosta muito de buscar interpretações alegóricas, espirituais, para aqueles 6 dias. Ele vê ali etapas da criação, ou símbolos da ação de Deus na história, na igreja, na alma. O ponto teológico principal para ele é bater na tecla contra os maniqueus. Tudo que Deus criou é bom. O mal não foi criado por Deus, é uma desordem que entrou depois, pelo pecado. Entendi. A criação é boa, o mal é ausência ou desvio. E qual o fim de tudo isso? Para onde aponta essa jornada? O fim é voltar para Deus, descansar nele. O livro 13 termina meditando sobre o 7º dia, o sábado, o descanso de Deus. Agostinho vê nisso um símbolo do descanso eterno que a gente espera em Deus, a paz final. Aquela frase do comecinho do livro 1 resume tudo, né? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nossa, que viagem, do roubo das peras à eternidade, é uma obra gigantesca mesmo. E aí fica a pergunta, por que ele é isso hoje, mais de 1.600 anos depois?
Olha, porque as perguntas dele são as nossas perguntas, né? Quem sou eu? Para que eu vivo? Como é que eu lido com esses desejos que brigam dentro de mim, com essa sede de ser feliz, de encontrar a verdade? Como encontrar Deus ou o sentido transcendente, o que for, no meio da correria, na bagunça do meu próprio coração? As confissões são um espelho, assim, brutalmente honesto da gente. A vulnerabilidade dele, a inteligência, a paixão, isso fala com a gente hoje, e muito. Ele não dá receita de bolo, mas compartilha a busca de um jeito que convida a gente a fazer a nossa. É quase um companheiro de viagem. Exato. Mas é denso, né? Principalmente as partes mais filosóficas. Tem alguma dica para quem quer começar para não se assustar? Tem sim. É denso, mas vale muito a pena. Uma sugestão prática. Começa pelos livros 1 a 9. Acompanha a história dele, a vida, a jornada. É a parte mais narrativa, geralmente prende mais no início. Deixa a história te levar. Pegar pela história primeiro. Faz sentido. E depois? Depois, talvez, ir para o livro X. Mergulhar naquela exploração da memória, do mundo interior, da busca de Deus dentro da gente. É um livro de uma riqueza nossa imensa e dialoga muito com as nossas questões de hoje, sobre identidade, consciência. Ok. E os últimos livros, 11 a 13? Esses, sobre tempo, criação, Gênesis, são mais abstratos, sim. Exigem uma leitura talvez mais devagar, com mais atenção, mas eles coroam a obra. Dão aquela visão teológica maior sobre de onde viemos e para onde vamos. Então, um caminho progressivo. Narrativa, depois introspecção e, por fim, teologia mais densa. Isso, e talvez o mais importante, ler sem pressa. Se permitir, parar, pensar, refletir. As confissões não são um manual para ler correndo, é uma meditação, é uma oração. Se a gente entra nesse espírito de diálogo, de busca sincera como ele fez, a leitura pode ser transformadora. Agostinho mostra que essa busca por verdade, por felicidade, é para dentro. Muitas vezes é um caminho torto, com idas e vindas, mas é sempre possível porque tem algo, alguém, uma verdade, uma beleza que nos atrai. Fica talvez a reflexão para quem nos ouve. Nos labirintos da nossa vida, nesses palácios interiores da nossa memória, da nossa consciência, onde é que a gente encontra hoje um eco dessa busca inquieta de Agostinho? Excelente provocação para a gente levar. Esperamos que essa nossa conversa sobre as confissões tenha sido útil, tenha estimulado. Se este conteúdo ajudou de alguma forma, considere seguir o Veritálico, deixar o seu like, compartilhar com quem também gosta de explorar essas grandes questões da vida através das obras que nos formaram. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!